Boa noite de novo. Cumprimentando os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão nos assistindo de casa. Quero dizer que, mais uma vez, é uma alegria para mim estar compartilhando uma mensagem, uma palavra da parte de Deus. E, como o Marcos já orou, mas eu quero consagrar mais uma vez a minha vida ao Senhor, clamar a presença do Espírito Santo de Deus, pois eu nada tenho a oferecer, Deus, se não for através do Teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Então é isso, irmãos. Terça-feira passada, nós ouvimos aqui, através da vida do irmão Marco, algo que já vinha ardendo no meu coração. Tanto que quando o Marco começou a mensagem, eu olhei para o pastor, a gente se olhou e começou a rir, porque ele introduziu justamente com o que eu tinha compartilhado ao pastor, que eu estava com vontade, né, que eu tinha vontade de trazer para os irmãos. Que é justamente o perigo da gente levar uma vida cristã no piloto automático, né? A gente começar a fazer as coisas aqui dentro da igreja ou até na nossa casa para cumprir com agendas, para cumprir com compromissos que a gente tenha com os irmãos, com o pastor, para dar satisfações, às vezes, ao marido, à esposa, à família, enfim. Que a gente não faça com o coração verdadeiramente voltado para o Senhor, mas que a gente faça por um simples cumprimento de agenda ou de compromissos, enfim. Vim aqui para a igreja para assistir ao culto e não vim aqui para a igreja para prestar um culto ao Senhor. Então, basicamente, foi isso que estava ardendo no meu coração. E aí, como o Espírito Santo é tremendo, o irmão Marco fez essa introdução já na terça-feira passada. Creio que os irmãos tiveram a oportunidade de assistir, né? Porque as pregações ficam salvas. E foi tremendo. E aí, pegando o gancho, né, do que o irmão compartilhou, eu vou pedir que vocês abram novamente a Bíblia de vocês na segunda carta aos Efésios, que a gente já sabe que está no livro de Apocalipse, na Bíblia, né? E vamos relembrar aqui, né, na carta que João escreve à igreja de Éfeso, aqui a gente viu versículo 4. Livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 4. Amém? Livro de Apocalipse é a segunda carta, segundo o irmão Marco, a gente... Amém, irmãos? Deixa eu ir lendo aqui enquanto o pessoal está achando aqui ainda. O versículo 4, ele fala assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E o versículo 5 ele fala: lembra-se onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. E aí, quando a gente lê no versículo 4, esse abandono do primeiro amor, e a gente vem trazer isso para a nossa vida, né, para as nossas relações, é muito fácil a gente trazer isso para a nossa vida a dois, né? Uma vida de casal. Quem tem aqui um relacionamento com um certo tempo já experimentou, né? Aquele primeiro amor, onde a gente pode passar 24 horas colado na pessoa, mas ainda não é suficiente, né? É aquele primeiro amor em que a gente está toda hora querendo falar e muitas ligações, né? Na nossa época ainda era ligação, hoje é mensagens de WhatsApp, né?
aquela vontade de estar perto, que é justamente a época da conquista. É quando você está conquistando um ao outro. E a gente vive esse primeiro amor de forma muito intensa. Só que aí a gente já se conquistou e a gente agora vai conviver, né? E o tempo vai passando, e se você não identificar o que vai fazer você cair a tempo de evitar a queda, o relacionamento pode entrar em crise, tá? O relacionamento pode entrar em crise. E se o casal buscar ouvir a voz de Deus, vai buscar identificar onde caiu, que é o que está aqui no versículo 5. Onde foi que você caiu? Arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras, né? Então, Deus está nos dizendo aqui que em diversas áreas da nossa vida, né? Eu usei o exemplo do relacionamento afetivo, mas em diversas áreas da nossa vida, a gente vive um primeiro amor, e se a gente não vigiar, a gente pode cair. Mas aí no versículo 5, Deus está dizendo assim: olha onde foi que você caiu e se arrepende. Ou seja, Ele está dizendo: eu não desisto de você, eu não vou deixar você caído. Volta, arrepende-se e volta a praticar as primeiras obras, né? E aí, se você não se arrepender, eu tirarei o seu candelabro do lugar. Mas se você se arrepender, tem conserto, tem volta, né? Quem aqui conhece pessoas que enfrentaram crise no relacionamento e essa crise, infelizmente, resultou em divórcio, em separação? Eu conheço. Mas eu também conheço pessoas que enfrentaram crises e persistiram e perseveraram e voltaram atrás e buscaram o primeiro amor novamente, se reinventaram dentro de novas realidades, muitas vezes com filhos, mas se reinventaram, né? Não porque naquele momento da crise essa fosse a vontade delas, eu acredito que não. Aliás, eu posso falar com propriedade, né? Eu já tenho quase 20 anos num relacionamento e eu estou falando isso aqui bem o que eu já vivi, já enfrentamos desertos. Porém, na hora da crise, a vontade é que a gente deixe que a nossa vontade prevaleça. Mas só que a gente tem um Deus que, com carinho, com amor, vai nos mostrando qual é a vontade dele. E a gente consegue fazer, né? Que é sempre melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas só que isso não é exclusividade do relacionamento afetivo. Eu entrei por essa linha só para exemplificar o que eu consegui achar aqui nessa carta de Apocalipse. Mas isso está em várias áreas da nossa vida, como, por exemplo, um emprego. Às vezes você está desempregado e aí você recebe a graça, né, de conseguir um emprego que você tanto queria. E aí você começa a trabalhar com aquela animação, com aquela alegria. Você... no primeiro mês, o primeiro salário, aquela satisfação, e de repente passa o segundo mês, passa o terceiro, e você corre o risco de você esfriar naquela alegria do seu coração, e você está ali apenas para cumprir demandas, né? Você não faz mais, você não busca mais a excelência naquilo que você faz. Você vai fazendo por obrigação, sem aquele amor no coração. Então, todo aquele entusiasmo lá do começo, você pode perder. Não só na área afetiva, não só na área de empregos. Vou usar agora até o exemplo aqui dos meus filhos. Muitas vezes o Rodrigo vai passar uma temporada lá, uns dias no sítio, com o avô e com a avó. E passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. E aí o Guga fica aqui morrendo de saudade. E aí quando o Rodrigo volta... eles saem, se abraçam, digo, Guga, aquela felicidade toda. No outro dia, parece que aquela saudade já esfria. E aí um já começa a encrencar com o outro e assim vai. Então, do mesmo jeito que em diversas áreas de nossa vida nós podemos sofrer um esfriamento, isso também pode acontecer na nossa vida cristã.
na nossa fé cristã. E aí onde mora o perigo. Porque eu vou pedir que os irmãos pulem aí comigo para a última carta, né? A carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso é a primeira. E a última carta é a que ele escreve para a igreja de Laodiceia. Está no capítulo 3, versículo 14 ao 16. Jesus dita uma carta, a carta para João escrever, e ele escreve à igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 14 ao 16. Amém? E aí ele diz aqui: conheço as suas obras. Não, 14, né? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus fala sobre a mornidão, sobre o perigo da mornidão, né? E desde terça, aliás, desde antes de terça, eu venho muito meditando nesse tema, né? Que é o perigo de uma fé morna, né? Vencendo a frieza espiritual. Então a Bíblia faz 3 classificações, né? O frio, o morno e o quente. E dentro dessas 3 classificações eu consigo identificar que o frio é aquela pessoa que não conhece a Deus. É aquela pessoa que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. É aquela pessoa que vive de acordo com as suas próprias, com sua própria vontade. Aquela pessoa que não ainda recebeu o poder do Espírito na sua vida. Aquela pessoa que ainda está na escuridão, que ainda está nas trevas. O morno é aquele que conhece a Deus. Ele vai à igreja, ele vai aos cultos, ele sabe que Jesus é o Salvador, mas ele não experimentou ainda viver o poder do Espírito Santo. Ele ainda não é uma nova criatura, ele ainda é nascido da carne, ele ainda não nasceu do Espírito. É aquela pessoa que vem na igreja, tá de corpo presente, mas a sua alma tá vagando. Ele não tem aquela sede do Espírito Santo. E o quente é aquele que conhece e vive, é aquele que obedece, é aquele que busca, é aquele que experimenta numa comunhão profunda com Deus. E Jesus pega pesado, né? Com o morno. Ainda, porque você não é nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo. Quer dizer, é pior. Nada causa tantas náuseas em Jesus como um crente morno, né? Porque ele não, eu creio, irmãos, que ele não foi à cruz para resgatar uma igreja morna. Ele não foi à cruz para resgatar uma igreja apática, sem vida. Ele não foi à cruz para resgatar uma igreja sem amor, sem piedade, que não experimenta tudo o sobrenatural. Ele não foi, o sacrifício dele não foi para isso. O sacrifício dele foi para que a gente o tenha em sua totalidade. E a gente só consegue ter em sua totalidade se a gente buscar, se a gente não vacilar, se a gente não der brechas. Eu não estou falando
Eu temo, irmãos, eu temo que por você precisar, né, não é desde março, não vem sendo uma opção, né? Muitas vezes, muitas pessoas estão com seu templo fechado. Estou falando de igreja como um todo e precisa acompanhar cultos através de lives. Ok, mas eu oro para que em nome de Jesus isso esteja incomodando você profundamente. Que isso não venha trazer para você uma zona de conforto de que, é bom assistir na telinha de casa, sentado no meu sofá, né? Eu não tenho que sair de casa comendo uma pipoquinha. Eu temo que isso não esteja no seu coração. Eu temo para que você não veja a hora de poder voltar a cultuar. Eu temo para que você não veja a hora de poder ir na tua igreja. Não para reencontrar os irmãos que vocês estão com saudade, não, que tem meses que você não vê. Não é para isso. É para você prestar um culto em espírito e em verdade a Deus. É claro que a gente está com saudade da igreja cheia, dos irmãos, a gente tem sentimentos uns pelos outros. Mas o nosso maior objetivo tem que ser prestar a honra e a glória ao único que é digno. E isso tem que estar ardendo no nosso coração. Sabe? Trazendo para a nossa realidade aqui da congregação, da comunidade Fonte da Graça. Para que Deus esteja lhe incomodando, que você não veja a hora de ir de novo para Paripueira, para um encontro com Deus, que Deus traga à sua memória todas as maravilhas que Ele já operou naquele lugar. Que você consiga sentir no seu coração um desejo ardente. Nós temos aqui congregando conosco vidas, inclusive a minha, fruto do encontro com Deus. Então que você esteja querendo muito isso de novo pra gente. A irmã aqui não teve a oportunidade ainda de participar. Você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus ainda esse ano. Que o seu coração esteja ardendo por outros cafés com Bíblia, por outros candelabros, festa no céu que a gente já fez lá na casa do Cauê, que a gente tem a oportunidade de levar, de pregar o evangelho para pessoas que ainda não estão conosco, sabe? Aquela feijoada também que foi uma bênção, que a gente esteja sentindo falta disso, que a gente não fique na zona de conforto, de estar em casa, sabe? Que isso esteja nos incomodando. Eu tenho orado muito por isso, porque eu tenho percebido, a gente vê em redes sociais uma certa paralisação. Eu espero em Deus que eu esteja enganada, mas eu sinto que as coisas estão meio paralisadas, que a gente está se deixando, que toda essa circunstância, sabe, tome conta da situação. Eu creio que daqui a pouco nós estaremos dando testemunho, mas está difícil evangelizar. As pessoas estão perdendo seus entes queridos, as pessoas estão com entes queridos em hospitais. Eu agradeço a Deus porque eu vejo que a gente tem uma bolha. Deus tem protegido a gente de tamanha maneira. Mas a Ive pode falar disso com mais propriedade. Ela está vivendo isso no dia a dia. Está difícil você falar do amor de Deus para quem está sofrendo. Mas eu creio que muito em breve será um testemunho de um desafio que a igreja venceu. Mais um que a igreja venceu. Então é isso, irmãos, que vem ardendo no meu coração. Quando a gente escolhe um tema para a gente tratar, é porque Deus vem falando com a gente, né? Eu me incluo em tudo isso que eu estou falando. Eu sinto que desde que tudo isso começou, a falta dos irmãos aqui, a falta daquela fogueira, né? Porque a gente sabe que quando a gente está como cristão, indivíduo, a gente é só um gravetinho, e quando a gente se junta, a gente forma uma fogueira, né? Uma fogueira santa. Eu tenho sentido falta. Glória a Deus, Deus é tão maravilhoso que encheu essa igreja aqui no domingo e a gente pôde sentir novamente, né? Aquele calor de ter mais irmãos aqui com a gente.
né? Então, essa falta vem me incomodando. Eu posso dizer que desde março, a gente está aqui nas gravações das lives, praticamente 100% delas, ou quase isso. Mas não é a mesma coisa. Que dirá a pessoa ver de casa? Irmãos, pelo amor de nome de Jesus, irmãos, orem para que isso termine logo. Orem para que a gente possa voltar a congregar. Orem para que a gente possa voltar a se aglomerar em nome de Jesus. Eu estou sentindo muita falta disso. Eu estou sentindo muita falta disso. E isso implica diretamente na persistência de orar, de ler a Bíblia, de louvar, de estar buscando comunhão com Deus. Quando você está afastado disso tudo, você tende a esfriar um pouco, né? Se isso está acontecendo com você, eu compartilho que também aconteceu comigo, mas a gente não pode, a gente tem que rejeitar em nome de Jesus, porque isso, tudo que vem para nos afastar de Deus, não é a vontade dele para a gente. A vontade dele é que a gente esteja firme com ele, independente de qualquer situação. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô, porque eu não quero, eu anotei aqui várias coisinhas para compartilhar e eu não quero deixar de falar nada. Mas eu peço que vocês vão agora para a primeira carta dos Efésios. Livro de Efésios, capítulo 6, por favor, irmãos. Vão lá comigo. Efésios 6, filho. Irmãos, diante dessa situação de esfriamento, se a gente não vigiar, porque a Bíblia diz, né? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, se a gente não vigiar, a gente termina abrindo uma lacuna, uma brecha para o inimigo entrar. Porque a gente sabe que nós vivemos em constante batalha espiritual, né? Se a gente se aprofunda mais um pouquinho no estudo da Bíblia, ela fala de Gênesis a Apocalipse, sobre tudo que acontece no mundo espiritual, no plano espiritual, que muitas vezes que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que existe, que é real, né? Nós sabemos que enfrentamos um inimigo que não cochila, que não entra de quarentena e que não faz isolamento social. Então, se a gente não vigiar, a gente vai abrir brechas, a gente vai abrir lacunas e a gente vai abrir portas para que o inimigo entre na nossa vida. Ou vocês acham que o inimigo vai entrar com mais facilidade na vida de uma pessoa que lê a Bíblia constantemente ou de uma pessoa que não lê? De uma pessoa que tem uma constante rotina de oração ou de uma pessoa que não ora? De uma pessoa que tem um hábito de louvar e ouvir louvores ou de uma pessoa que tudo bem ouvir uma música secular vez ou outra? A resposta é óbvia. Ele vai entrar onde as brechas forem maiores, né? E aí, a gente vem aqui para Efésios 6, que é uma passagem da Bíblia, né, muito conhecida. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso e trata com perfeição como lidar com a batalha espiritual. Porque eu creio que se o crente esfriar na fé, o inimigo vai agir na vida dele. Então nós temos que estar atentos,
né? E aqui o que é que ele diz no versículo 6? Ou no capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos ou contra a carne e o sangue, né? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. No versículo 10, ele fala de fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O apóstolo Paulo aqui está nos dizendo que se a gente não for no poder de Deus, a gente não vai conseguir sozinho. A gente não vai conseguir vencer essa batalha na nossa força, na nossa carne. A gente não vai ter o poder suficiente. Então ele está dizendo aqui, não vai sozinho não. Vai com as armas de Deus, reveste-se do poder do Senhor. E aí no 11 ele fala, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí esse nome cilada, ele remete a estratégias, ele remete a armadilhas. Ciladas não é um ataque direto. Ele é algo que acontece de forma obscura muitas vezes, na maioria das vezes, que é como ele age. E aí quando você para pensar, você faz uma cilada para prender um pássaro que já está preso numa gaiola? Ele já está preso. Ele já está nas trevas. Ele já está escravizado. Você não monta uma cilada para quem já está no seu time. Hã? Exatamente, não gasta essa energia. A cilada é para quem foi, é para quem está no reino da luz. É aqui, é para a igreja, é para o crente, é para o cristão. A cilada, a Bíblia fala aqui em Colossenses 1. Olha o que a Bíblia diz sobre a gente aqui em Colossenses 12, 13. Ela diz, Colossenses 1, 12, 13. Ela diz, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de praticar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós já fomos resgatados do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É pra gente, irmãos. A cilada, a armadilha, é para quem está na luz. Porque nós já fomos resgatados. Só que o inimigo não desiste. Nem da minha vida, nem da sua. Ele não desiste da igreja. Ele não está de quarentena. Então, quando ele fala em cilada, a gente precisa estar atento. Como é que a gente não cai numa armadilha? Se a gente estiver vigiando. Se a gente estiver atento. E quando ele fala de armadura de Deus, é que você tem que buscar em Deus a sua armadura. Porque a minha armadura vai ser minha. A armadura do meu marido vai ser dele. Não adianta eu tentar vestir a armadura dele. Não adianta a Janete querer colocar a armadura do pastor.
Davi tentou usar a armadura de Saul e não deu certo, não serviu para ele. Por quê? Porque a minha fraqueza é uma, a do meu esposo é outra, a da Janete, o do Sérgio, o Ive, Marco, cada um tem a sua fraqueza. E o inimigo vai agir na sua fraqueza. Ele sabe onde vai lhe tentar. Então a sua armadura em Deus tem que ser criada através de uma comunhão sua com Deus. Amém, irmãos? Aí aqui no 12. Pois a nossa luta não é contra os humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se a gente não tem isso em mente, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, que a nossa luta maior não é contra o marido, ou o filho, ou o pai, ou a mãe, a gente vai estar toda hora magoando pessoas, nos magoando, ferindo pessoas, criando angústia no nosso coração, porque a gente vai estar sempre brigando e em atrito com as pessoas erradas. Nós, como conhecedores da palavra, temos que ter claramente quem age atrás da ofensa que é direcionada a você. Quem age por trás, né? De algo que venha lhe magoar. Porque se você cria uma situação desagradável com uma pessoa e você começa a focar naquela pessoa, e aí Deus pode até tirar aquela pessoa do seu caminho, vai vir outra. Não vai parar. Não vai parar. A não ser quando o relógio parar, né? Que a gente viu aqui no domingo, que o relógio vai parar. Mas até lá, né? Para onde nós iremos, depois do grande dia, está diretamente ligado com o que vivemos no hoje, no aqui e no agora, né? Então, irmãos, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aí a Bíblia nos diz também que existe um dia mau, né? E normalmente, ele acontece quando a gente está desprevenido, né? E geralmente acontece também depois de uma grande vitória. Sabe por quê? Porque a gente... Vamos lembrar aqui das nossas experiências com o encontro com Deus, né? A gente chega aqui no domingo de alma lavada, né? A gente vive dias intensos lá no acampamento e chega aqui no domingo com aquela sensação de dever cumprido, com aquela animação, com aquela alegria, presenciou tanta coisa linda lá. Aí na segunda a gente tende a fazer o quê? A gente tende a relaxar, né? Porque depois de uma vitória, você quer um descanso. E é quando o inimigo fala, é hoje. Ele está desprevenido. É hoje. Esse é o dia mau. Aí você acorda. Falei do encontro, foi só um exemplo, né? Mas na nossa vida, o dia mau é quando é aquele dia que você acorda sem paciência para os filhos, não quer ver ninguém na sua frente, dá tudo errado, o carro lhe tranca na rua, você não tem paciência para nada. Esse é o dia mau. Só que aqui ele fala, né? Possam resistir no dia mau e tirar férias. É isso? Não. É permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Quando o maligno apontar uma seta inflamada na sua direção, é a sua fé que vai apagar essa seta inflamada. E se você tiver no momento de frieza na fé, como que você vai apagar? Você vai cair na armadilha. Por isso que a gente tem que nos manter quente. Porque quando a frieza chegar perto de você, você vai esquentar. Porque quando uma pessoa chegar frio perto de você, ele vai chegar perto de você e vai esquentar. A nossa luta, irmãos, ela vai durar a vida toda, até o grande dia, né? A gente tem que persistir. Isso está muito ligado com a disciplina, né? Eu tratei aqui da última vez que eu tive a oportunidade sobre disciplinas espirituais, que é você buscar a Deus, ainda mesmo naquele dia que você não tenha tanta vontade, mas você faz, porque você sabe que você precisa disso para não fraquejar, né? Não basta ser crente, tem que estar banhado com o óleo da unção de Deus. Você tem que viver, você tem que almejar isso, o poder do Espírito Santo na sua vida, mais do que qualquer outra coisa, né? Então, irmãos, para finalizar, muito do que eu trouxe para os irmãos aqui foi o primeiro que Deus falou comigo, né? Foi uma experiência que eu vinha vivendo. O pastor Sérgio, né, que é o meu discipulador, ele deve até ter percebido as dúvidas menos frequentes no WhatsApp, que eu sempre aperreava muito ele. Ele deve ter percebido isso. Quem está perto de você sabe disso. E eu não tinha como vir aqui na frente se não fosse para compartilhar isso com os irmãos. Para dizer assim, eu não sei o que você está vivendo, mas se for isso, você não está só. Mas se for isso, Jesus disse, arrependa-se, vê onde você caiu e volta para o primeiro amor. Ele não desiste de você, ele não desiste de mim, ele não vai desistir da igreja dele. O que ele tem a dizer é, arrepende-se. Volta, vê onde você caiu e recomeça. E hoje, amanhã, e quantas vezes forem preciso, só não me deixa. É isso que ele tem a dizer pra gente. Não me deixe. Fique, persista, persevere. Várias passagens na Bíblia falam de perseverança. E a gente só persevera naquilo que não é fácil. Às vezes o caminho não é o mais fácil, mas se você perseverar, você vai conseguir e é onde vai valer a pena, né? Tem aquele louvor que eu gosto muito que diz, às vezes a gente não compreende os caminhos do Senhor e a nossa fraqueza nos leva mais para perto de Ti, né? Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos seus caminhos. Então é isso que a gente tem que buscar. Os caminhos do Senhor. A vontade dEle para a nossa vida. E que o Espírito Santo de Deus haja de maneira sobrenatural em cada um de nós. E era isso que eu tinha para compartilhar. Quero fazer uma oração com os irmãos. Agradecer ao Espírito Santo por não desistir da tua igreja, Pai. Por não desistir, Senhor, de mim, Pai. Obrigada, meu Deus, porque a tua palavra, Senhor, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, Pai. É capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, Deus. Ó, Senhor, aumenta no coração dos teus filhos, Senhor, a sede por conhecer-te, Pai. Através dessa palavra santa, Deus. Ó, Senhor, nos aquece, Pai, com o teu fogo santo, Deus. Aquece a nossa fé, Senhor.
Aumenta em nós, Senhor, a vontade, Pai, de te buscar, Senhor, de ter comunhão, de ter intimidade contigo, Deus. Porque como os teus discípulos falaram, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna, Deus? Não faz sentido, Pai, viver, Deus, se não for para te dar a honra e a glória, Senhor, que mereces, Pai. Ó Senhor, obrigada, Deus, porque me resgatastes, Pai, porque resgatastes cada um dos teus filhos, Deus, do império das trevas, Senhor. Gratidão eterna, Senhor. E como foi dito aqui no domingo, Deus, o relógio vai parar, Deus. Esperamos com muita ansiedade o grande dia, Senhor. Mas até o dia que o Senhor decidir voltar, Pai, eu profetizo, Senhor, que a tua igreja, Senhor, vai viver, Deus, uma fé mais viva do que nunca, Pai. Que a tua igreja, Senhor, vai buscar andar firme nos teus caminhos, no teu evangelho, Deus. Ó Senhor, obrigada, Deus. A tua misericórdia que se renova a cada manhã nos alcança, Deus. E é por isso, Senhor, que estamos aqui, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor. Eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém.